tudo bem? Pessoal, se você olhou a última aula, a aula 5, nós falamos do diagrama de Linus Pauling. Na aula de hoje, nós vamos aplicar esse diagrama nos átomos, nêutrons e nos íons, beleza? Solta a vinheta aí, Roberto. Pessoal, então é o seguinte, na última aula eu ensinei vocês a montarem um diagrama de Pauling. E como nós vamos aplicar esse diagrama de Pauling? Então primeiro eu vou ensiná-los a aplicar nos átomos neutros. Assistam a primeira aula, a aula de número 1, onde eu falo sobre o que é um átomo neutro. Um átomo neutro é aquele onde o número de prótons é exatamente igual ao número de elétrons. Então vamos dar um exemplo do carbono. Esse número 6 indica que o carbono tem 6 prótons. Se ele não tem carga aqui em cima, quer dizer que ele é um átomo neutro. Significa então que ele também tem 6 elétrons, tudo bem? E como eu vou distribuir esses 6 elétrons? Aplicando a teoria, o diagrama de Linus Pauling. Então, começa da seguinte maneira, lembram? 1s2. O que significa um S2? Significa que desses 6 elétrons, 2 estão no subnível S, esse subnível S é localizado dentro do nível 1. Lembra que eu tenho que distribuir 6, por enquanto foi 2, ainda faltam 4. Então eu vou para a próxima sequência. 2s2, o que indica que mais 2 elétrons agora vão habitar o subnível S dentro do nível 2. E ainda na sequência de Linus Pauling, 2p. Agora espera um pouquinho. Lembra que o p vai até o 6? Não significa que eu sou obrigado a ter 6. Significa que eu vou ter no máximo 6. Mas nada impeça ter menos. Então olha aqui a conta. Como eu já tenho 2 elétrons aqui, mais 2, 4. Para 6 faltam 2. Então aí está feita a distribuição dos elétrons, segundo Linus Pauling, em ordem energética, para o átomo neutro de carbono. Uma coisa importante, galera, que vocês têm que analisarem aqui. Esse número maior representa o nível. E o primeiro nível é o nível K. Então significa que o nível K, que é representado pelo número 1, tem 2 elétrons. Então eu tenho 2 elétrons no nível K. O próximo nível é o nível 2. Eu tenho o nível 2 aqui e aqui. O nível 2, então, é a camada L. Quando for o mesmo nível, no caso, número 2 e 2, é só você somar a quantidade de elétrons. Então se você for pegar 2 aqui com 2 aqui, eu tenho um total de 4 elétrons. Então, pessoal, significa que desses 6 elétrons, 2 estão na camada K e 4 estão na camada L. Uma coisa interessante, tá, pessoal? Isso aqui é muito importante enfatizar. K e L. L seria a camada mais energética, aquela mais afastada do núcleo. Então, essa camada L a gente chama de camada de valência. Logo, então, podemos afirmar que dos 6 elétrons do átomo neutro de carbono, eu tenho 4 elétrons na camada de valência. Isso vai ser importante para a resolução das maiorias do exercício que tiverem diagrama de Linus Pauling, tudo bem? Agora nós vamos fazer a distribuição em íons. Pessoal, agora nós vamos fazer a distribuição de Linus Pauling em íons, começando primeiro com o íon positivo, que é o cátion. Pessoal, vamos lembrar então, cátion é o nome dado àquele íon que perdeu o elétron. Então, se ele tem uma carga positiva, quer dizer que ele perdeu o elétron. Perceba, pessoal, se ele tem 11 prótons, ele deveria ter 11 elétrons. Como ele perdeu um elétron, então ele tem apenas 10. Isso significa que no diagrama de Pauling você não vai distribuir 11, porque ele não tem 11 elétrons, ele tem 10. Então fiquem atentos a isso. Quando for um íon, você que tem que distribuir os elétrons de acordo com a carga respectiva desse íon. Tudo bem, galera? Preste atenção nisso. Então olha aqui como fica. 11 prótons, perdeu um elétron, 10 elétrons. É isso que eu vou distribuir de acordo com a sequência de Linus Pauling. Então vamos lá? 1s2, 2s2, 2p6. Somando os elétrons, pessoal, então olha aqui, 2, 4, 10. Aqui estão os 10 elétrons distribuídos do íon sódio. Perceba uma outra coisa importante. Esse é o nível K. Então o nível K representado pelo número 1
eu tenho 2 elétrons. E aqui esse número 2 maior representa a camada L. Somando os elétrons, 2 com 6, 8. Isso significa que dos 10 elétrons, 2 estão na camada K, 8 estão na camada L, onde esse L é o que eu chamo camada de valência. Então eu posso afirmar que no íon sódio, dos 10 elétrons, 8 estão na camada de valência. Tudo bem? Vamos agora fazer a distribuição quando for um ânion, ou seja, quando for um íon de carga negativa. Pessoal, agora eu vou ensiná-los a fazer a distribuição em íons, ou seja, em cátions e em ânions. Começando primeiro a distribuição em ânions, que é um pouco mais simples. Pessoal, então lembrando que é um ânion, ânion é um átomo que ganhou o elétron. Quando um átomo ganha elétron, ele adquire uma carga negativa e é chamado de ânion. O primeiro exemplo aqui que eu dei é de um ânion, o S-2. Pessoal, o número atômico do S é 16. Significa que era para ele ter 16 elétrons. Como ele ganhou 2 elétrons, ele vai para 18. Pessoal, como é distribuição eletrônica, eu vou distribuir elétrons. No caso, ele tem 16 prótons. Porém, ao ganhar 2, ele vai para 18 elétrons. Logo, você vai distribuir 18 e não 16. Então é só você distribuir esses 18 elétrons, tomando como base o diagrama de Linus Pauling, que vai ficar assim. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Pessoal, se você contar os elétrons, olha aqui. 2 com 2, 4, com 6, 10, com 2, 12, com 6, 18. O que é importante enfatizar, pessoal, esse 1 maior indica o nível, representa a camada K. Quer dizer que na camada K eu tenho 2 elétrons. Esse número 2 maior indica que é a segunda camada, a camada L, que somando os elétrons dá 8. E esse número 3 indica a terceira camada, que é a camada M, onde eu tenho mais 8 elétrons. Então percebam, desses 18 eu tenho 2 na camada K, 8 na camada L e 8 na camada M. Lembrando que a camada de valência é sempre a última da distribuição, no caso, a camada M. Então a M é a camada de valência. Então eu posso falar que desses 18 elétrons, 8 estão na camada de valência. Isso no caso do ânion, tá, pessoal? Quando for um cátion, já é um pouquinho mais complicado. Por quê? Cátion é quando ele perde elétron. E agora eu vou falar uma coisa extremamente importante. Sempre que ele perder elétron, você vai tirar sempre esses elétrons da camada de valência, que nem sempre é o último do diagrama de Pauling. Então vocês têm que ficar esperto bem nisso. E olha esse exemplo que eu vou dar para vocês. Imagine um átomo de ferro com 26 prótons, que deveria ter 26 elétrons, e perdeu 3 elétrons. Pessoal, se era para ter 26 e perdeu 3, então ele tem 23 elétrons. Qual que é a dica que eu dou agora para vocês, pessoal? Essa dica nunca falha. Ele deveria ter 26. Então, primeiro, distribua os 26 como se ele não tivesse perdido elétron. Então, eu vou distribuir 26. Vai ficar assim, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Pessoal, então perceba, somando os elétrons, 2, 4, 10, 12, 18, 20 e 26. Então eu distribuí, deu 26 elétrons. O que dá para perceber desses 26 elétrons? 2 estão na camada K, que é representado pelo número 1. 8 estão na camada L. Agora olha que coisa interessante. Percebam, pessoal, que o 3, tanto que vem antes do 4 quanto depois do 4, eles pertencem à camada M. Então eu tenho camada M aqui, camada M aqui e camada M depois do número 4. O número 4 já representa a camada N de navio. A camada M eu tenho 2, 6, 8, com mais 6 aqui, 14. Então lembre-se que esse faz parte desses 14 também. E aí o número 4 representa a camada N, que eu tenho 2 elétrons. Então olha como ficou a distribuição. Desses 26 elétrons que eu deveria ter, 2 na camada K, 8 na camada L, 14 na camada M e 2 na camada N.
Pessoal, agora vem a aplicação do cátion. Ele perdeu 3 elétrons. Significa que eu tenho que tirar esses 3 elétrons da onde? Na camada de valência. Percebam, a distribuição termina em 3, mas a camada de valência não é a 3, é a 4. Então você vai retirar da camada de valência. Então, eu tenho que tirar quantos elétrons? 3. Desses 3, na camada de valência tem 2. Então você tira 2 daqui e falta tirar mais 1. Aí sim, quem passa a ser a camada de valência? O M. Então aí sim você vai tirar do D. Como eu já tirei 2, falta tirar mais 1, então o 6 vira 5. Então, o que era 14 elétrons passa a ser 13, que dá certinho os 23. 2 na camada K, com 8 na camada L, dá 10, com mais 13 na camada M, 23. Então, fiquem atentos a isso. Quando você for tirar elétrons do cátion, você nem sempre vai tirar do último da distribuição. Você vai tirar sempre da camada de valência. É lógico que tem situações que o último é a camada de valência da distribuição, mas tem situações que nem sempre o último da distribuição é a camada de valência. Pessoal, se vocês olharem a nossa aula de número 1, eu fiz um exercício da Unesp, onde a alternativa certa era a alternativa B, que ele falava que o átomo de tungstênio tinha 2 elétrons na camada de valência. E agora eu vou explicar para vocês por que o tungstênio tem 2 elétrons na camada de valência. Preste atenção. Pessoal, então é o seguinte, aqui está a distribuição do átomo neutro de tungstênio. Lembrando, átomo neutro, se ele tem 74 prótons, então eu vou distribuir 74 elétrons. Eu já deixei pronto como fica a distribuição dos 74 elétrons do tungstênio. E dá para perceber o seguinte, o número maior indica o nível. Então olha aqui, pessoal. Esse é o nível 1, esse é o nível 2, nível 3, e vamos na ordem. 4, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 4 e 5. Se você olhar, qual que é o número maior dos maiores? O número maior dos maiores é o número 6. Esse aqui, ó. Pode ver que não tem nenhum outro número 6, apenas esse. Quer dizer, então, que a camada de valência é exatamente essa camada, esse nível 6. Ou seja, a camada KLMNOP é a camada P. Quer dizer que essa camada P é a camada de valência. E aí eu pergunto para vocês, se essa camada P é de valência, quantos elétrons eu tenho? 2. Respondendo então por que a alternativa B naquela questão da Unesp da aula 1. Então, a camada de valência, que é a camada P, tem 2 elétrons. Tudo bem? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula e nós teremos aí novidade nas próximas aulas como revisão e dando algumas dicas para o Enem, tudo bem? Dê o like de vocês aí, curtam a página, isso é muito importante para nós continuarmos melhorando o nosso canal, tá bom? Valeu, até mais! Não vou falar mais nada que vocês estão deixando o final do vídeo falando. O pessoal sempre fala